Como melhorar qualquer crise no casamento? Gente, essa live hoje vai ser sobre 5 conselhos práticos que vão te ajudar a melhorar qualquer tipo de crise no seu relacionamento. Eu não sei qual é a crise que você está passando, só sei que todos nós passamos por crise. A Suzy e eu, nós também temos as nossas crises. Qual é a tua crise? Você está passando por uma crise financeira, você está passando por uma crise emocional, você está passando por um problema na área sexual, você e seu cônjuge brigam o tempo todo e não conseguem achar um dilema sobre isso, vocês gostariam de buscar mais a Deus, ter uma vida com Deus. Qual é a tua crise? Qual é a crise que você está passando no casamento? Eu não sei o que é, mas hoje eu tenho 5 conselhos e o último é o melhor deles, então fica ligado até o final dessa live. E esses 5 conselhos vão te ajudar de qualquer forma, independente do que você está passando, a melhorar isso. Tenho certeza que depois dessa live o teu casamento vai estar diferente, você vai encarar essa crise de uma forma diferente e que você vai ter sabedoria de tomar as decisões certas diante do desafio da tua vida e do teu casamento, amém? Eu quero começar com uma palavra e daí eu já vou lá rapidinho para os conselhos. Provérbios 13, 20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Mais uma vez, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha só o que essa palavra está dizendo. Ela está querendo dizer que sabedoria nós temos quando nós estamos com outras pessoas que também buscam isso na nossa vida. Então, se hoje você está passando por uma crise no casamento, eu acredito que você talvez não está ouvindo os conselhos certos. Se você hoje está com um problema conjugal, eu acredito que você está bebendo das fontes erradas. O fato de você beber das fontes erradas faz com que você se comporte como um tolo e não como um sábio dentro do seu casamento. O que é beber das fontes erradas? Talvez você está procurando conselhos nos teus pais. Mas como assim, Maico, procurar conselho nos meus pais? Sim, conselho de casamento a gente não procura nos nossos pais. Eles nos ensinaram até o momento, mas daqui para frente você precisa achar esse conselho nas pessoas certas. Talvez você está procurando esse conselho naqueles teus amigos de infância. Talvez você está procurando conselhos naquele próprio amigo ou naquela própria amiga que está passando por uma crise no casamento e que ela vai te aconselhar o quê? A se separar, a se divorciar, amor não vale a pena mesmo, certo? Ou terceiro, você está buscando essa sabedoria, esse conhecimento na mídia, na TV, nas novelas, nos filmes. E hoje a gente sabe que aquilo que é ensinado na mídia sobre casamento e relacionamentos visa destruir a família e não construir. A gente aprende como se divorciar, a gente aprende como não ser fiel, a gente torce pela separação. É isso que a mídia propaga e é isso que a grande maioria dos perfis hoje tem falado. É normal separar, é normal ter crise, não deu certo, separa mesmo, tá? Mas a palavra diz aqui, aquele que anda no conselho dos sábios será cada vez mais sábio. Então quero te ajudar hoje a você achar os conselhos certos, por isso eu tenho 5 para você aqui. 5 conselhos que vão fazer você melhorar qualquer crise que você está passando no casamento. Então vamos lá para o primeiro. E o primeiro conselho que eu quero te dar é: olhe menos para o seu cônjuge e mais para dentro de você. Olhe menos para o que o seu cônjuge está fazendo de errado, para aquilo que ele está falando ou ela está falando. Olhe menos para os erros do seu cônjuge e olhe mais para dentro de si. O que é olhar mais para dentro de si? É entender que você também é responsável pelo que você está vivendo no casamento. Ah, Maico, mas ele me traiu. Você também é responsável. Ah, Maico, mas nós estamos numa grande dívida financeira. Você é corresponsável. Ah, Maico, mas é ele ou ela que sempre começa as brigas. Você é corresponsável. Você tem o casamento que você merece. E você alimenta os vícios emocionais do seu cônjuge. Se o seu cônjuge te traiu, é porque você permitiu. Ah, Maico, mas foi uma surpresa, eu não permiti, simplesmente aconteceu. Alguma coisa aconteceu. A traição, gente, ela não acontece do dia para a noite. Não existe isso de que alguém diz, vou trair a minha esposa, vou trair meu marido do dia para a noite. Existe primeiro um distanciar emocional desse casal, uma negligência de um lado, uma negligência de um outro.
um assunto não bem resolvido, não conversado. Talvez essa pessoa traz uma herança emocional ou espiritual dos seus pais e viu seus pais traindo e está repetindo inconscientemente esse padrão, mas não acontece do dia para a noite. É uma coisa que você constrói, que você leva para dentro do casamento e o casal vai construindo um problema. Ou seja, todas as crises elas são frutos, é o que eu sempre digo aqui, frutos de raízes podres. Então sim, você é corresponsável pelos erros do seu cônjuge. Você também tem algum tipo de responsabilidade porque você tem alimentado isso junto. Então olha só, começa a olhar para dentro de ti. Toda restauração conjugal, ou seja, toda restauração do casamento, ela começa com a minha restauração pessoal diante de Deus em primeiro lugar. Quando o meu coração está restaurado, quando aquilo que se passa dentro de mim, as minhas emoções, a minha espiritualidade, o meu passado, a minha história, os meus traumas, os meus padrões comportamentais, quando tudo isso está restaurado, o casamento é uma consequência. O casamento também será restaurado. Gente, pessoas restauradas fazem casamentos restaurados. Tanto é que lá na Bíblia, Deus abençoa o coletivo sempre por meio do individual. Olha só, casamento é o coletivo, o individual é você. Deus chama pessoas individuais lá na Bíblia para abençoar a nação, o povo, o coletivo. Olha só, ele chama Abraão e dele ele forma uma nação. Deus chama Moisés para libertar o povo da escravidão. Deus chama profetas, pessoas únicas, para abençoar o povo, para falar com o povo. Deus chama reis para governar o povo. Deus chama discípulos para formar a igreja. Ele chama missionários para começar as igrejas. Ou seja, a Bíblia é repleta de pessoas individuais que tiveram as suas dores transformadas na presença de Deus. E essas pessoas individuais que tiveram as suas dores transformadas na presença de Deus, elas abençoam o coletivo. Tanto é que a igreja, que é o corpo de Cristo, ela é formada pelo indivíduo. São partes que formam o corpo. E se as partes não sabem quem que elas são, qual que é a sua identidade, não existe corpo. E o mesmo princípio, ele vale para o casamento. O casamento ele é um corpo, é uma só carne, como a própria Bíblia nos diz. Mas você precisa saber quem que você é. Você precisa ter a tua história de vida clara, restaurada, transformada, curada, porque pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Então, você está com a tua vida pessoal, o teu eu está restaurado? Você está bem? E eu vou usar outra palavra, você está feliz? Mas o cristão pode ser feliz? Deve ser feliz, porque a obra de Jesus é completa. Fala comigo aí em casa, a obra de Jesus é completa. É tão completa que ele não só me dá a eternidade, como perdoa os meus pecados, como ele faz a minha existência aqui ser plena, abundante, livre, com sentido. E isso dá felicidade. Apesar de circunstâncias difíceis. Então fala comigo aí de novo, escreve aqui comigo. A obra de Jesus é completa. E se você crê que a obra de Jesus é completa, compartilhe essa live com mais pessoas, porque eu tenho mais 4 conselhos para te dar nessa manhã. O primeiro conselho era: não olhe tanto para os erros do seu cônjuge, olhe mais para dentro de você, o que acontece dentro de você. A tua restauração conjugal, ela depende da tua restauração pessoal. Então, gente, deixe teu like, curta aqui essa live se você ainda não curtiu. Se você vai ver essa live mais tarde no YouTube ou no Spotify, também deixe seu like, coloque ali as 5 estrelinhas no Spotify, mas interaja aqui nessa live, compartilhe com outras pessoas, joga num grupo de WhatsApp, faça com que esse conteúdo chegue na pessoa certa. Amém? E tem muita gente que está precisando. Porcaria é divulgado, mas agora conteúdos transformadores ninguém quer divulgar. Porque quando famílias são transformadas, quando casamentos são transformados, a sociedade muda. O próprio Martim Lutero já falava isso lá 500 anos atrás. O casamento ele tem uma função social. Ou seja, bons casamentos transformam o meu bairro, transformam a minha cidade. É uma coisa que é boa. Incrível, né? A gente amaldiçoa às vezes o casamento das outras pessoas. Eu li um trecho do livro do Casamento Blindado
E alguém fez um comentário sobre o casal. Casamento Blindado é um dos best-sellers de casamento no Brasil, o livro. E alguém escreveu para o casal ali que escreveu o livro dizendo: eu não vejo a hora de sair o livro sobre divórcio blindado. Ou seja, amaldiçoando o casal que escreveu o livro, profetizando sobre a vida deles que o casamento deles não daria certo, que eles iam se separar. E o que isso mostra? As pessoas elas torcem pelo fim de relacionamento. Às vezes frases do tipo: não vejo a hora dele ou dela terminar porque a mulher dele, o homem dele é bonito. Você já percebeu isso? De que para fim de casamento, para término de casamento, as pessoas estão torcendo e não para que o casal fique junto? E sabe onde é que isso vem? Isso vem lá dos filmes, isso vem lá da mídia, isso vem lá das novelas. A gente torce para que relacionamentos terminem e não para que relacionamentos deem certo. Então aqui, primeiro conselho, pare de ficar olhando para o outro, para o erro do outro. Comece a olhar para dentro de si. Segundo conselho, se feche menos e sorria mais. O que é se fechar menos e sorrir mais? Se feche menos na hora de conversar com seu cônjuge, na sua postura corporal. Se feche menos na forma como você fala, aquilo que você verbaliza. Esteja aberta para aquilo que você vai viver com seu cônjuge. O sorriso, ele abre o coração das pessoas. Agora, uma cara fechada, ela faz com que o teu cônjuge também fique fechado. Aqui aí vem muito forte essa lei da atração. Então, se eu entro dentro da minha casa de cara fechada, mal-humorada, carrancuda, amaldiçoando meu cônjuge, falando mal, trazendo uma atmosfera negativa, de tristeza, de raiva, de mágoa, sei lá o que você está trazendo para dentro da tua casa, como é que o teu casamento vai ser diferente? E o sorriso, gente, ele traz uma nova atmosfera. Sorria aí comigo, fique aí sorrindo. Gente, sorriso, ele é transformador. Não é à toa que Deus colocou em nós o sorriso e os músculos do sorriso, eles inclusive ativam os hormônios da felicidade. Tem aqueles 4 lá, dopamina, serotonina, ocitocina e mais um deles. Que seja quais. O que importa é que a gente entenda o que isso faz com o nosso corpo. Bom, se Deus colocou isso em nós, se Deus colocou esse privilégio de sorrir, eu tenho a escolha de chegar dentro da minha casa, lá com o meu cônjuge, sentar no sofá, de cara fechada, bicudo ou bicuda, ou sorrindo e trazendo uma nova atmosfera para dentro da minha casa. E o que você tem decidido? O que você tem decidido trazer para dentro da tua casa? Maico, mas você não sabe como ele é, você não sabe o que ela faz, o que ele faz. Não sei, mas eu sei o que você pode fazer. E você tem a tua parcela de responsabilidade, de autorresponsabilidade, de influenciar o teu casamento. Quando você decide conscientemente sorrir para dentro da tua casa, você está influenciando o teu casamento. Fala aí comigo, escreve aqui embaixo. Eu influencio o meu casamento com o meu sorriso. Eu influencio o meu casamento com o meu sorriso. Você percebe que quando alguém estranho vai falar com você, ou alguém liga para você, você entra numa loja, vai comprar alguma coisa, você é simpático com uma pessoa que você nem conhece? Você trata bem uma pessoa que você nem conhece? Você sorri para uma pessoa que você não conhece porque você tem o sentimento de que você precisa causar uma boa impressão para ele ou para ela. Agora, dentro de casa, a pessoa que mais deveria receber os nossos sorrisos é essa pessoa que muitas vezes tratamos mal. Muitas vezes essa pessoa ela tem a pior versão de nós, não a melhor versão. Então, qual versão você tem trazido para dentro de casa? A melhor ou a pior? E aqui vem o meu terceiro conselho. O meu terceiro conselho é: julgue menos o seu cônjuge e ore mais por ele. Como assim, Maico? Julgar menos o meu cônjuge e orar mais por ele? Gente, quando eu começo a julgar meu cônjuge pelas coisas que ele faz ou fez de errado, eu estou colocando um carimbo sobre a vida dele.
Estou pintando o meu cônjuge, estou colocando marcas sobre a vida do meu cônjuge, marcas que ele ou ela dificilmente conseguem tirar. Mas quando eu começo a orar pelo meu cônjuge, eu tiro o foco do erro dessa pessoa e coloco o meu foco em Deus. E quando eu coloco o meu foco em Deus, ou seja, orar por ele, muda também a minha forma de ver o meu cônjuge. Eu começo a ver o meu cônjuge como Deus o vê. E como é que Deus vê o meu cônjuge? Com uma outra perspectiva. Ele vê o meu cônjuge com amor, com compaixão, com misericórdia, como um ser humano que é passível de erro. E eu quero te convidar a você orar pelo seu cônjuge para você começar a ter um olhar de compaixão, não de pena. Pena a gente não deve ter em ninguém, de compaixão. Gente, é impossível a gente não começar a amar alguém pelo qual a gente ora. E é impossível a gente amar alguém pelo qual a gente não ora. Então, se você não tem orado pelo teu cônjuge, não tem sentido amor pelo teu cônjuge, tem uma relação. Eu quero te desafiar a você começar a orar, profetizar, abençoar a vida do seu cônjuge. Seja lá no silêncio do teu quarto, seja quando vocês forem dormir e você impor a mão sobre ele, seja quando vocês forem acordar e desejar as bênçãos do Senhor para a vida dele ou dela. Experimenta fazer isso. Experimenta colocar o teu cônjuge na presença de Deus. E quando eu digo orar pelo teu cônjuge, não é pedir para Deus para mudar o teu cônjuge. Abençoa. Abençoa. Profetiza. Abençoa e profetiza. É isso que eu estou dizendo. Traga o melhor de Deus para a vida dessa pessoa. E você vai perceber a diferença espiritual que isso também vai trazer para dentro do teu lar, para dentro da tua família, para dentro daquilo que você está vivendo. Terceiro conselho foi esse, tá? Julgue menos e ore mais. E agora vem o quarto conselho, que é reclame menos, murmure menos, critique menos e agradeça mais. Elogie mais. Gente, a gratidão, assim como o sorriso e a oração, ela também é capaz de mudar a atmosfera dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Algo que eu faço todo dia, já mostrei aqui várias vezes, eu tenho aqui o meu caderno de oração, tá? Vou mostrar mais uma vez. E dentro do meu caderno de oração, eu sempre tenho 5 perguntas. Eu faço elas em 5 colunas, tá? E a primeira coluna sempre é a coluna de gratidão. Procuro começar o meu dia olhando para o último, agradecendo por 5 coisas. E ali eu também penso no meu casamento. E se você começa a olhar com gratidão por aquilo que Deus tem feito na tua vida, no teu casamento, na tua trajetória, na tua história, e parar de julgar, murmurar, reclamar, se vitimizar e tudo o que dá para se fazer, você vai perceber que o teu casamento também vai mudar. Agradeça pelo seu cônjuge. Agradeça a ele pelos erros que ele tem. Você conhece já o teu cônjuge, você sabe onde ele vai errar. Às vezes a gente acha que uma outra pessoa não vai ser melhor, mas todo mundo é passível de erro. A gente disse que não existe igreja perfeita a partir do momento que a gente entra nela. E também não existe casamento perfeito a partir do momento que eu faço parte de um. Você faz parte de um casamento. E por isso teu casamento já é imperfeito. Então, comece a agradecer por aquilo que Deus tem feito. Comece a agradecer pelas virtudes e qualidades do seu cônjuge. E a partir dessa gratidão, comece a elogiar essa pessoa sinceramente. Elogie ela sinceramente. Você vai perceber o que isso vai fazer com você. Você vai perceber o que isso é capaz de fazer com o teu casamento. E o último conselho é: fira menos e cure mais. Fira menos, cure mais. Aquilo que você tem falado, pronunciado, feito, a forma como você tem agido, você tem feito isso para ferir ou para curar? Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, se você hoje está no teu casamento e você diz: eu sou um assassino em potencial com as minhas palavras, atitudes, onde eu passo eu saio machucando as pessoas, o meu cônjuge, os meus filhos, a minha família,
é porque você está machucado. É um feedback. Se você está machucado, você sai machucando o cônjuge, você sai machucando os filhos, você sai machucando as pessoas que estão à tua volta. Agora, se você está interiormente curado, e aqui a gente está voltando para o primeiro conselho, e agora esse aqui é o conselho mais importante, você sai curando as pessoas que estão à tua volta. As tuas palavras no casamento curam, as tuas atitudes no casamento curam, a tua forma de lidar com as pessoas dentro da tua família, seja cônjuge ou filhos, é uma forma de cura e não de maldição. Então, é só você perceber aquilo que você tem feito, aquilo que você tem tocado, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem pronunciado, tem trazido cura ou tem trazido maldição? Aquilo que você tem feito tem construído ou tem destruído? Tem edificado ou tem gerado confusão? E se tem gerado confusão, se tem amaldiçoado, se tem machucado, significa que você tem de novo dar um passo para dentro de si. Entender de onde isso vem. Entender e trabalhar as tuas raízes emocionais e espirituais que te fazem machucar. Então eu quero te convidar a você ser um agente de cura para dentro do seu casamento. Ali onde você pisa, as pessoas que você encontra, as palavras que você pronuncia, que sejam palavras, atitudes, encontros de cura. Amém? Gente, se esses 5 conselhos fizeram sentido para você, se esses 5 conselhos fizeram sentido para você, essa live aqui ela vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube, lá no Spotify, você pode ouvir ela de novo, pode compartilhar com outras pessoas. Se você sente, eu preciso dar passos a mais nisso, eu quero te convidar para o nosso evento presencial no dia 4 de maio, lá no Timbó Parque Hotel, Casamentos Felizes, Filhos Saudáveis. Você é nosso convidado, inscrições você pode fazer ainda aqui no link da bio. E se você sente que você precisa dar um passo a mais na tua vida conjugal, que você precisa trabalhar todas essas questões emocionais, quero te convidar a você me mandar uma mensagem lá no direct. Compartilhe um pouquinho mais que você está passando, que eu vou te ajudar por lá. Que você tenha hoje uma abençoada terça-feira, que você tenha uma abençoada semana e que você tenha um casamento extraordinário na presença de Deus. Nos vemos de novo na próxima terça-feira com mais uma live Deus, Você e Eu. Até mais.